Muito boas-vindas ao Estúdio Petrópolis. Meu nome é Bruno Pavão e eu estou prestes a sair da posição de fornecedor da Milene, que está aqui do meu outro lado, para cliente. Que história é essa, Milene? Conta um pouquinho mais sobre quem é você, com o que você trabalha e por que, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, de repente a gente vai sair daqui com os papéis trocados e eu vou virar seu cliente. Bom, muito obrigada por esse convite e porque eu vi que você é um cliente super em potencial, como os meus mentorados, meus clientes de consultoria, é um empresário de sucesso que está fazendo um negócio crescer, muito legal isso e é um tipo de cliente que eu gosto de ter na minha base. E esse crescimento, ele vem junto com alguns desafios, né? Como, por exemplo, como eu gerencio melhor esse dinheiro que entra, como eu invisto para que o meu negócio cresça, mas também a minha pessoa física continue crescendo, continue sendo confortável trabalhar da forma que eu trabalho, continue sendo um negócio que me traz tempo de qualidade e benefícios com a minha família, porque às vezes muitos empresários têm esse desafio de crescer o negócio, de trabalhar mais, de fazer mais faturamento, mas de viver uma vida melhor do que antes. Então, encontramos algumas coisas aí bem legais, né, sobre os seus investimentos e espero que você tenha muita rentabilidade, muito crescimento, não só na sua empresa, mas também nos seus investimentos. Eu acho muito interessante falar sobre dinheiro, falar sobre isso que você falou, né, da coisa do lado pessoal também. Eu sinto que muito empresário acaba se levando pelo sonho da empresa dele, porque é isso, né? Ninguém cria uma empresa do zero só porque quer ganhar dinheiro. A gente vê algo no mundo que a gente gostaria que fosse diferente. A gente tem meio que uma missão, vamos dizer assim, né? Sim. Eu tive uma missão criando a produtora, você teve uma missão criando a sua empresa, trabalhando com o mercado financeiro, né? E eu sinto que todo empresário que de fato chega a algum nível de sucesso tem algo que ele quer mudar no mundo, né? E às vezes esse propósito consome a pessoa de uma forma tão intensa que ela esquece que antes dela ser um empresário, ela é uma pessoa também. Exato. E isso que você falou me trouxe uma reflexão que a gente até comentou aqui antes de começar a gravar, que muitas vezes, para você ser um bom empresário, você precisa crescer enquanto pessoa também. Então, você comentou aqui comigo, né, que você atua muito mais pensando na pessoa que está gerenciando a empresa do que necessariamente no resultado financeiro da empresa em si, né? Me explica um pouquinho mais por que você escolheu essa abordagem. Exato, porque antes de tudo, eu sou uma empresária também. Antes de ter o meu negócio de finanças, minha mentoria, minha consultoria de investimentos, eu tive os desafios que a empresária tem, que justamente é separar a nossa pessoa física da jurídica, ter um fluxo de caixa saudável. E eu via que isso vinha da minha pessoa física, porque antes da gente ter equipe, da gente ter um negócio com pessoas que você possa, muitas das vezes, ter para te auxiliar, você possa delegar, você precisa saber aquilo para passar de uma forma inteligente. E naquele momento, lá em 2021, que eu abri minha primeira empresa, não é essa empresa, é uma outra que eu tenho, eu vi no meu pet shop que se eu não fosse uma boa gestora das minhas finanças, dos meus recursos, eu ia atrapalhar o meu negócio a crescer. Então, com uma missão de mudar isso na vida de outras pessoas, eu identifiquei que se eu não fizesse daquela forma, se eu não passasse daquela forma que funcionou para mim, não daria. Existe uma frase que é clichê, mas é muito real. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Uhum. E aí, eu identifiquei isso na minha vida. Eu mudei primeiro a minha mentalidade, a minha postura como empresária, as finanças do meu negócio, porque após um ano de eu abrir uma empresa, um negócio físico, com um custo alto, veio a pandemia. E naquela pandemia ali, a gente sabe que só sobreviveu quem sabia gerenciar o seu negócio. E naquela pandemia a gente cresceu. Nós tivemos lucro maior do que no ano anterior, um negócio recorrente, consegui aumentar minha equipe. Mas não foi sorte ou acaso, foi porque eu mudei a minha forma de gerenciar os meus recursos, primeiro pessoais. Pra você ter noção, né? Eu não trabalhava só nessa empresa, eu tinha outro negócio por fora, que era como se fosse uma renda extra, pra eu me manter e manter o meu negócio saudável, reinvestindo nele. E foi isso que deu esse boom, e aí a gente, depois de 2022, a gente só cresceu, a gente conseguiu desenvolver bastante. Então, validando isso na minha vida,
eu trouxe isso pro meu método, que é o método MIF. Para que a pessoa viva uma vida, uma empresa saudável, viva uma vida melhor, não basta ela aumentar faturamento. Não basta ela ter um gestor no negócio dela. Eu tenho aqui uma pessoa do financeiro, do RH, enfim. Ela precisa lidar muito bem com isso na pessoa física. Porque aí vai ser consequência o dinheiro que ela faz. Entende? Eu acho isso muito interessante. Isso se aplica, essa coisa da consequência, né? Não é sobre vou fazer isso, vou ganhar mais dinheiro. Eu vejo isso muito no meu negócio também, né? Não é só sobre fazer um audiovisual de excelência. O profissional do audiovisual tem muito aquele estigma do não conseguir vender o próprio trabalho, né? O profissional que sai, o filmmaker independente, vamos dizer assim. Ele sofre muito de virar e falar, nossa, eu faço um trabalho bom, eu faço um bom vídeo, por que as pessoas não me contratam mais? Fala, cara, você não sabe se vender. Exato. E isso foi uma das coisas que mais mudou na minha transição de profissional da área, profissional técnico, para gestor. Né? A gente fez ali um trabalho... O trabalho de excelência sempre existiu, né? E a gente começou a focar em outras áreas. Eu comecei a focar no meu crescimento enquanto pessoa, além de estar sempre vestindo a camisa da empresa, né? Teve todo um trabalho ali, um autoconhecimento, um reconhecimento de fraquezas e atuação em cima delas, e educação e por aí vai, para de fato estar pronto para quando a demanda viesse, a gente ser capaz de atender. Né? O que a gente vê hoje é que a nossa maior fonte de negócios é indicação. Apesar disso ser pouco previsível e ser um problema que a gente já identificou para trabalhar, também decorrência desse investimento em crescimento pessoal, né? Eu olho e falo, tá muito bom, mas esse caminho aqui que tá bom tem um problema. Como é que eu vou agir em cima dele ali na frente, né? Perfeito. E a gente já está desenvolvendo estratégias para melhorar isso. Mas o que aconteceu? A gente fez um trabalho de excelência, a galera foi lá, ficou feliz, beleza, não sei o que lá, e sumiu. Quando precisou de novo, foi lá e me chamou. Quando outra pessoa ficou sabendo, você fez um trabalho legal, né? Me conta mais. A pessoa foi lá e indicou. E por aí vai. A gente começou a crescer com base nisso. Mas qual é o problema disso? Previsibilidade. Eu não sei quando que vai vir um novo projeto. Aí entram outras estratégias, entram outras coisas. E eu sinto que você talvez precise lidar um pouco com isso no cliente empresário. Né? De uma forma geral, hoje, quem você atende, os resultados que você tem, as pessoas que chegam em você, elas estão nesse momento mais instável dentro da empresa, de estar ali na incerteza de quando que o dinheiro vai entrar, ou elas já estão mais estruturadas, já estão mais prontas e realmente o problema delas é uma gestão financeira? Por que a pessoa chega em você? Perfeito. Né? Qual é o problema que ela quer resolver quando ela te procura para saber mais sobre o seu serviço? Meu cliente, geralmente, já tem uma previsibilidade, já tem um resultado financeiro recorrente. Óbvio que empresas faturam de formas diferentes, nem sempre... Estabilidade não existe, né? Nem sempre é uma recorrência mensal fixa, obviamente. Mas já tem um resultado, ele já está faturando aquele valor ali, pelo menos 20, 30, 40, 50 mil por mês no negócio dele. Já tem uma média de lucro, mas ele está com incerteza de como gerenciar esse recurso ou com vontade e desejo de investir para melhorar a vida financeira da empresa ou da pessoa física, ou geralmente os dois. Tá? Então, assim, essa imprevisibilidade é realmente um dos pontos. Não é o ponto máximo, mas é um dos pontos, porque muitas vezes a pessoa fala, esse mês eu faturei 100 mil e no outro mês eu faturei 50, mas aí eu fiz conta com os 100, contando com os 100. Né? Então, isso é um ponto, sim, que acontece, mas geralmente a maior dor é essa de não saber investir, ou fazer o valor e deixar no CDI, como você tinha mencionado, deixa ali numa renda fixa, numa conta poupança, que é o ó. Nem vamos considerar esse investimento, mas às vezes numa poupança porque é mais fácil, porque o empresário está focado no negócio e está certo. Por exemplo, aqui você vai ganhar muito mais dinheiro focado em crescer o teu negócio do que em ficar estudando qual é o melhor investimento hoje. Mas muitas das vezes esse empresário não tem tempo ou não tem o conhecimento necessário de fazer com que esse investimento, com que esse dinheiro que ele trabalha tanto para ter ali, cresça por ele.
E aí entram esses outros fatores de previsibilidade, de aumento de vendas, que a gente também trabalha, obviamente, que faz parte de uma vida financeira próspera. Você falou uma coisa que me lembrou de uma história da época que eu trabalhava com mentores de supermercado. Você falou, a pessoa faturou 50 mil nesse mês, mas mês passado faturou 100 e fez conta com base nos 100. Quantas histórias de supermercados novos que inauguraram, fizeram uma grande festa, não sei o quê. Aí vai lá no dia de inauguração, vendeu 50 mil no dia da inauguração. Caramba, tô rico, 50 mil reais todo dia. 50 mil reais, aí o cara vai lá, multiplica por 30, fala, caraca, eu vou vender 1,5 milhão no final do mês. Aí o que ele faz? Vai lá e financia uma Hilux 0 quilômetro. Nossa, tá E entendendo? aí chega no final do mês e fala, caraca, onde é que foi parar o dinheiro, não sei o quê. Isso é muito... Porque assim... Eu ouvi essas histórias realmente do Brasil inteiro e às vezes pode-se pensar, caramba, isso é um problema mais comum de certas áreas de atuação, de certos mercados, pessoas de diferentes backgrounds estão mais propensas a tomar decisões financeiras imprudentes como essa. Mas na sua experiência, isso acontece de verdade? As pessoas realmente olham e falam, nossa, meu resultado foi esse, meu resultado sempre vai ser esse. As pessoas realmente têm esses erros assim na hora de gerenciar um negócio? Sim, é o que mais acontece. Isso quando elas olham para o resultado e fazem baseado nisso. Porque na maior parte das vezes elas nem olham para esse resultado, elas só falam, eu quero isso, eu vou fazer isso dessa forma, sem pensar, sem planejar. E muitas pessoas, inclusive ricas, pessoas que têm um bom poder aquisitivo, eu conheço pessoas que eram milionárias, se endividam, criam um padrão de vida que não poderiam viver porque não tem esse planejamento financeiro, esse olhar para a gestão, para os investimentos, de olha, você pode sim realizar, não é sobre não fazer, mas você pode fazer isso daqui a 1 ano. E não hoje, não dessa forma. Com Ao invés de você se planejamento. financiar, você pode fazer um consórcio, você pode comprar de uma forma planejada, comprar à vista para ter um desconto, enfim. E aquela pessoa cria na mente dela uma visão de vida que ela quer ter, que ela poderia até ter, mas ela adianta aquela meta, aquele sonho. E aí ela se enrola. Eu tenho, assim, exemplos de pessoas que eu conheço que eram milionárias e não são mais, poderia ser milionário, poderia estar realizando todas as metas de viagens, elas estão num padrão de vida muito inferior porque gastaram exatamente o que você falou, mas e não se planejaram. E aí é bem comum, bem recorrente. E aí tem essa outra parcela que olha para um faturamento de 1 mês ou de 2 meses e já fala, eu vou fazer isso, eu vou comprar dessa forma. Mas o brasileiro é imediatista, né? É uma coisa que é cultural, é um problema meio que comum. Nós deveríamos ter esse conhecimento das escolas, sair de uma faculdade, da escola, fazer isso, planejar, já saber que se você investir, você tem juros, mas não tem. E eu acho que isso vem muito da minha missão, sabe? Isso é uma coisa que me move a levar à frente. Porque eu fiz 2 engenharias, sou pós-graduada e nunca aprendi na faculdade nem na escola como eu gerenciaria meu dinheiro que eu iria receber depois de formada, como eu poderia investir para não chegar na aposentadoria, e mesmo que eu ganhasse um bom salário, porque na época, como engenheira, né, quando eu trabalhei como engenheira, era um bom salário, mas eu não saberia, se eu não tivesse buscado por conta própria, na época com mentores, não saberia como viver de renda num dia, não ter uma aposentadoria saudável. Então, você imagina a pessoa o empresário, a empresária que faz um bom faturamento, que trabalha a vida toda, chegar lá no final e falar, cara, eu tenho que trabalhar até morrer se eu quiser viver nesse padrão. Isso se ela conseguir manter esse padrão. Ou depender de terceiros, que é o que é a realidade do brasileiro, né? 99% dos aposentados dependem de terceiros ou dependem de trabalhar até a morte para se manter como era antes. Só 1% se aposenta tranquilo, vivendo de renda. Cara, eu não tinha ideia de que a porcentagem era tão pequena. Assim, é uma coisa cultural mesmo, mas eu creio que isso pode ser mudado. Tá vendo? É aí que começa a entrar essa coisa da missão, né? Que você olha e fala, cara, o mundo tem um problema, o Brasil sofre com isso. Eu tenho conhecimento para ajudar. Por que não? Né? Exato. Por que não trabalhar nisso? Como é que é isso na sua perspectiva, né? De trabalhar para ajudar a pessoa? Quais são as ferramentas que você usa para meio que quebrar vamos dizer assim, os preconceitos, as noções já pré-estabelecidas na mente da pessoa que faz um serviço com você, faz uma mentoria, que faz uma consultoria. Quais são as ferramentas que você usa
para resolver esses problemas na cabeça do seu cliente? Muitos dos nossos resultados, se não a maioria, acho que a maioria, ou 100% deles, vem de uma mentalidade próspera, vem de você acreditar que você pode, vem de você entender como chegar lá, ter uma meta, um plano pré-estabelecido, definido. Uma das perguntas que eu sempre faço, né? Como você quer chegar lá? O que é o seu chegar lá? O que é o teu sonho? E aí muitas pessoas não sabem, entende? O que é o sonho delas, elas ficam pensando... crescer meu negócio, mas por quê? Aí fica pensando. Até quanto? Até quanto? O que é sucesso pra você? É 100 mil por mês? É 1 milhão? É 10 milhões? E sabe que isso não move? O que move? O porquê que eu vou fazer isso? O que eu realizo quando eu chegar lá? O que esse faturamento, esses milhões, significam na minha vida? Então, isso já é uma abordagem que a pessoa se entende, ela se enxerga, ela começa a entender que, poxa, isso daqui me move. Isso aqui vale a pena. Porque se a pessoa não estiver olhando dessa forma, ela só olhar como número, ela vai se sabotar, ela vai colocar outra prioridade. E aí ela faz um faturamento, ela vai financiar um carrão, ela vai gastar com outra coisa, né? Chegou nos primeiros 100 mil, 200 mil, 1 milhão, ela vai comprar o carro mais caro ou o imóvel que ela nem fez conta, ela nem sabe se é o ideal, porque ela tá com dinheiro na conta. Então ela tem que saber... Ela tem que ter muito bem pré-estabelecido, e eu direciono nessa parte também, o que ela quer, como ela quer viver de renda, que é o maior sonho dos meus clientes, assim, a maior meta. Quem não vive ainda de renda, quer viver de renda, que é não depender do seu trabalho, do seu negócio a vida toda. Você pode trabalhar, mas você tem uma renda passiva que cobre todos os seus custos e desejos. Como ela vai viver de renda, o que ela vai fazer nisso? Ela vai o quê? Ter mais tempo de qualidade com a família, ela vai viajar o mundo, ela vai escolher quem ela atende, ela vai ter uma instituição de caridade. O que move ela? Sim, entendi. Agora a gente vai para o próximo passo. Aí a gente vai criar os fundamentos financeiros para ela alcançar isso. E aí são metas pré-estabelecidas, um plano de ação, o investimento, que acaba sendo assim, o que vai exponenciar o teu resultado, porque a tua empresa te enriquece, mas o investimento é o que vai te manter ou vai criar o seu patrimônio para que você viva a vida dos seus sonhos. Porque só guardar não vai te deixar rico. Mas investir, sim, investir pode te deixar milionário. Se for bem investido, né? Porque há uma comparação, né? Quando a gente tem uma carteira diversificada, uma carteira só ali na renda fixa, por mais que a curto prazo, olhando, fique bonito, no longo prazo ela perde bastante. Então, assim, o cliente que investe, o cliente que tem essa visão e sabe o que está fazendo com o seu dinheiro, ele já, por si só, ele já se convence, eu não preciso convencer ele. Mas ele sabe, antes disso tudo, o que ele realiza com essa parte. Ele sabe o porquê que ele está fazendo isso. Então, eu tenho exercícios de... A gente chama de criança da riqueza, exercício de desbloqueio de PNL, que participei de coaching, de mentoria, que eu fiz na minha vida. E aí, aplicando isso com os mentorados, eu validei e vi que fazem muita diferença. Então, isso é uma cerejinha do nosso bolo, digamos assim. A gente estava falando que eu meio que represento muito bem o seu cliente. Você fala, pô, no final das contas, você meio que é o meu cliente ideal ali, né? Então, vamos falar um pouquinho do seu cliente ideal com base numa realidade aproximada do que a gente vive aqui hoje, por exemplo. Uma empresa que tem aí um faturamento de 20, 30, assim, entre 20 e 50 mil reais por mês e paga a equipe ali, paga os custos fixos, paga um prolabore razoável para os sócios. E no final das contas você tem ali um lucro líquido mensal de 10% do faturamento. Então, você pega aí uma empresa que está faturando 50 mil reais por mês, paga todo mundo, os sócios estão com salário satisfatório e no final disso tudo tem na conta da empresa, no final daquele mês, 5 mil reais que no mês anterior não tinha. Quais são os primeiros passos ideais para que esse patrimônio empresarial cresça? Na sua visão, assim, dentro desse cenário? Perfeito, esse lucro, né? E aí você falou algo anterior que eu queria até mencionar também, que é muito importante. Você já definiu que o seu lucro não é seu faturamento, você já entendeu isso. Isso é muito, muito legal, porque a maioria dos empresários não fazem isso, tá? Acham que faturamento é lucro, é dinheiro no bolso e aí faz conta. Mãe do céu. Mas esse lucro, como você já sabe que é o lucro, não o faturamento, porque, né... O que sobra aqui, de fato, vai ficar no seu bolso, que você tem propensão e possibilidade de crescimentos.
o que é legal? A gente colocar uma parte para um fluxo de caixa, uma parte dentro desses 5 mil, vamos dizer assim, os 70%, tá? E os 30%, 20% a 30% para crescer o negócio. Para marketing, para tráfego pago, para participar de eventos, mesmo enquanto empresa, tá? A gente também faz isso na pessoa física. Mas esse fluxo de caixa, a gente vai deixar ele investido com segurança, com liquidez, até que seja o ideal. O ideal seria o quê? Uns 6 meses o custo da empresa pago. De Tá? custo fixo. De custo fixo. Certo. Então, nesse primeiro momento, como você falou, o primeiro mês, o cara tá com dinheiro sobrando ali, tá com lucro, beleza, a gente vai começar a criar o fluxo de caixa da empresa. Que é para eventuais emergências, eventuais possibilidades de crescimento. Ah, o sócio vai tirar umas férias, ou um mês não teve uma gravação que contava. Esse valor você vai utilizar para esse tipo de coisa. E para crescimento do negócio também, se preciso for. Mas a gente não tira 100% para crescimento. A gente sempre deixa uma parte, pelo menos 50%, se for necessário usar para crescimento, você deixa os outros 50% para reserva, para fluxo de caixa. É bem parecido um pouquinho com a parte da pessoa física, né? Eu ia entrar nesse assunto agora. Eu ia perguntar como é que... Vamos supor, você tem aí o prolabore de um sócio de uma empresa que está faturando 50 mil no mês. Ele vai tirar aí 5 mil reais de prolabore naquele mês. Bota aí 30... Vamos fazer pensando já numa pessoa que tem uma mínima consciência financeira, né? A pessoa tem ali os 30% da renda compondo aluguel, tudo aquilo ali. Ele tem, vamos dizer ali, no final das contas, após tudo que ele gasta no final do mês, ele tem... Vamos fazer a mesma conta. Sobrou 10% do que ele recebe, sobrou no final do mês R$500. Como que você investe os R$500 de uma pessoa que está vivendo nesse contexto? Perfeito. Bom, esse cliente que está com prolabore de 5 mil, primeiro a gente vai focar em crescer esse prolabore. Mas se ele está nesse momento de começar a planejar, organizar, porque a gente sabe que 5 mil hoje realmente, é um só valor... para facilitar a conta, pra né? facilitar a conta. Os 10% virou Vamos 5 lá. mil, por aí vai. A gente vai criar, eu vou criar com ele uma visão de longo prazo e de curto e médio prazo. Eu vou criar 3 metas para ele. A primeira é a reserva financeira. Segundo, uma meta que ele queira realizar. Vamos supor, fala um sonho aí seu, uma meta que você quer realizar. Eu quero restaurar meu carro antigo que não anda há mais de 2 anos. Perfeito, uma meta, tá vendo? A gente vai criar uma meta e um planejamento para investir uma parte para isso. Ah, Milene, mas por que se eu ainda estou investindo para reserva? Porque isso te move, isso te faz querer fazer mais. Interessante. Entende? E a liberdade financeira. A gente vai fazer esse percentual, geralmente eu vou analisar o teu momento, né? Mas geralmente esse percentual de 50% vai para sua reserva, 20% vai para sua meta e 30% vai para sua liberdade financeira. Até que a gente consiga investir mais, melhor. E aí a gente vai aumentando os percentuais e, obviamente, se você fizer renda extra, se você fechou um projeto que não contava, aí a gente vai focar em investir e não gastar, entendeu? Então, eu faria isso. Já olharia para esse lado de vamos aumentar isso aqui, mas o que a gente tem, a gente já consegue, sim, organizar e investir para essas 3 metas. E aí, a gente vai resolvendo aquela parte. Quando a reserva está pronta, a pessoa não precisa investir para reserva, a gente investe mais para liberdade financeira ao invés da reserva e para outra meta. Legal, legal. Isso que a gente está falando agora entra muito no quesito, vamos dizer assim, da consultoria de investimentos, né? Fala um pouquinho mais do lado da mentoria, assim. A impressão que eu tive até agora, eu quero que você me corrija se eu tiver enganado, é que a mentoria, ela meio que te prepara para chegar num estágio onde você vai precisar de uma consultoria de investimentos. É mais ou menos isso? Ou eu tô errado? Sim. Alguns clientes já chegam no momento de só precisar da consultoria, mas muitos deles fazem essa jornada de precisam de uma mentoria, organizam, vem mais dinheiro sobrar, vem crescimento do negócio, e aí eles vão para a consultoria só para realmente gerenciar os investimentos e cuidar do que já está legal, entende? Mas na mentoria, realmente, a gente faz esse passo a passo, esse planejamento. O método MIF, que é o método que eu mencionei anteriormente, que a gente fala da mentalidade, quebra de crenças, investimentos, fundamentos financeiros, que eu faço esse acompanhamento, tenho todo o material, o apoio, tenho uma equipe, um tutor que vai ajudar também nesse processo. Ele prepara o cliente ali a realmente ter uma vida financeira próspera.
né? E eu falo que prosperidade é muito mais do que dinheiro no bolso, né? Uma pessoa saudável emocional, saudável financeiramente, saudável espiritualmente. O meu método, ele é bem, assim, profundo e é de muito resultado. Por isso que, graças a Deus, a gente tem muito depoimento, muito feedback. E aí o cliente vai, sim, depois precisar de uma consultoria de investimentos, que é o próximo passo, geralmente. Eu queria entender um pouquinho, não necessariamente entender, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Você falou muito sobre depoimento, sobre impacto que você tem na vida das pessoas, né? Como é que é pra você estar nesse lugar que você olha e fala, caramba, foi o quê? 2021 que você começou a trabalhar nessa área, né? Fazem o quê? 4 anos. Você olha pra trás e fala, caramba, em 4 anos eu consegui mudar a vida de tantas pessoas assim. O que isso traz pra você? Como é que você se sente com esse conhecimento, com essa realização? Eu me sinto completa, eu me sinto realizando a minha missão, sabe? Eu acho que todos nós temos uma missão, um propósito, e isso me move de verdade, meu olho brilha. Eu falo com as pessoas, quando a gente olha pro outro e o olhinho tá brilhando, é aquilo dali que ela nasceu pra fazer. E antes, enquanto engenheira, eu não sentia isso. Embora eu já tivesse um bom resultado, mas eu não sentia que eu estava fazendo a diferença na vida de alguém. E hoje eu sinto essa diferença quando as pessoas falam que, olha, isso aqui mudou minha vida, mudou meu casamento, minha família tá melhor. Agora eu vejo essa possibilidade de viver de renda, eu entendi. Isso realmente me move. É uma coisa que não dá pra explicar muito bem, mas eu sentindo, eu falo, vale a pena, sabe? É um trabalho que tem me movido e também me gerou muitas metas e muitos resultados que antes era só sonho. Me gerou liberdade geográfica, independência financeira, eu viajo para todos os lugares do mundo que eu quero. Eu não faço conta mais para comprar as coisas que eu quero. Eu vou no restaurante, eu não olho para a coluna da direita. Então, assim, gerou isso na minha vida e, consequentemente, está gerando na vida dos meus alunos, dos meus mentorados, das pessoas que passam por mim, até mesmo amigos, né? Não só quem faz isso como na parte profissional. Mas antes as pessoas falavam assim, você é louca de largar. Eu nem te contei, mas eu morava na Austrália trabalhando com engenharia lá. Você é louca de largar um trabalho como engenheira, minha mãe mesmo. E as pessoas falavam, né? Vai voltar pro Brasil, que não sei o quê. Mas eu senti que eu tinha algo maior. Deus me deu uma resposta, assim. E quando eu retornei, obviamente que não no primeiro momento, mas eu comecei a ver que tava sendo, assim, de muito mais transbordo do que lá. Tava muito mais certo, né? Exato. Não é uma coisa, assim, que eu tinha certeza de que ia acontecer. Mas eu coloquei uma meta, sabe? Eu coloquei um plano ali de ação e falei, até 12 meses eu quero estar ganhando igual ou mais do que eu ganho aqui. E aquilo aconteceu em menos tempo. E pra mim aquilo era uma coisa assim, bem longe, sabe? Era tipo, loucura. Mas como eu falei, eu tive essa resposta. E aí eu vi que não era sobre o valor que eu ganhava. Depois eu fui amadurecendo, eu vi que era sobre o propósito que eu gerava e que dentro daquela empresa, lá naquele escritório, eu não poderia fazer. Então, hoje eu sou muito mais feliz, muito grata. E eu vivo uma vida que antes eu sonhava. Que não era uma coisa assim, pra Milene lá do passado, possível. Porque dona de comércio, né? Mesmo assim, com muita luta. Não foi uma coisa assim, rápida e fácil. Mas trabalhava de segunda a segunda. Tava quase sofrendo um burnout. Fui viajar com a minha mãe um dia. Comecei essa minha jornada assim, a ler um livro numa viagem com a minha mãe. Falei, mãe, preciso sair e fazer alguma coisa, que eu tô ficando doida aqui. E aí eu li o livro Os Segredos da Mente Milionária e aquilo me abriu, assim. Se eu te falar que eu comprei esse livro essa semana, você acredita? Tá brincando? Comprei esse livro essa semana, recomendado pelo nosso mentor. Que bacana. Então, eu recomendo esse livro pros meus mentorados, porque abre muito a nossa visão, sabe? E aí eu falei, nossa, eu tô deixando o meu conhecimento que eu aplicava já na minha vida naquela época da minha empresa, né? De finanças, ser só pra mim, enquanto eu podia estar transbordando isso na vida das pessoas. Mas a princípio eu nem pensava em dar mentoria, não existia isso lá, né? Existia curso. Aí eu criei o meu método, fiquei 1 ano estudando, curso, mentoria, até que eu resolvi colocar no Instagram e aí não parei mais. Então é o meu propósito, eu vejo assim, eu acho que hoje Deus me usa através do meu negócio, do meu trabalho, a mudar a vida de pessoas. E muitas das vezes nem é só sobre o financeiro, não, sabe? É muito mais profundo. Eu fiquei me lembrando, você falou muito de mentalidade, né? Sobre você acreditar que é capaz. Um amigo meu que falou recentemente, ele tem uma vida financeira desafiadora
tem filhos, tem uma casa para gerenciar, a renda realmente caiu muito recentemente, mas ele é uma pessoa que, apesar de muito competente, acredita muito pouco no seu próprio potencial. Então, todo momento, toda oportunidade, toda conversa entre amigos, até ambientes assim de descontração, ele sempre encontra uma maneira de reclamar sobre algo caro que ele pagou. Então, por exemplo, nossa, ontem mesmo ele fez um comentário desses. Falou, pô, fui sair com meus filhos e minha mulher, a gente passou numa padaria, comprou um misto quente para cada um suco e um café, e foi R$ 120, tá tudo caro, tudo um absurdo. Eu falei, tá, realmente, e o que você tá fazendo para mudar isso? E olha a frase da pessoa, né? Tá tudo caro. Caro pra quem? Tá um absurdo. E é isso que ele vai viver, se ele não mudar isso, né? Porque essa parte da mentalidade, da crença, da visão da pessoa... eu sei que tem processo, eu sei que tem período que a pessoa, como você falou, né? Um período desafiador, mas isso vai passar. Só que vai passar se a pessoa se posicionar para que passe. Se ela for vitimista, se ela for o reclamão, a reclamona, ela vai viver naquele ciclo. Por mais que ela mude a página, ela vai voltar naquele ciclo. Então, assim, essas frases tipo, tá caro, foi muito caro, não vou conseguir, nunca sobra dinheiro, elas são provenientes de uma mentalidade de uma pessoa escassa. E não tem a ver com o valor que ela tem no bolso, com quanto que ela ganha. Tem a ver com como ela enxerga o dinheiro, como ela se posiciona. Como ela se enxerga também, Exato. né? E aí o resultado dela é advindo disso. E eu conheço muitas pessoas ricas e escassas. Entende? Ricas financeiramente falando, têm muito dinheiro, recebem bem, mas são escassas. Não se pensam merecedoras, pensam que não poderiam estar fazendo, sei lá, uma viagem no final do ano com a família. Preciso. Então, por esse viés, por esse lado, eu não gosto. Não sei se você chegou a ver, mas a Carla, aqui no meu Instagram, que tem aquele vídeo da Europa, né? Sim. Ela agora tá lá em Dubai. É uma mentorada que começou no ano passado. Ela falou isso naquele vídeo. A Milene tem um método que ativa a prosperidade. Eu acho que eu sou até abençoada. Acho que Deus me usando mesmo. Porque se a pessoa ficar na escassez de só guardar, só economizar, é só isso que ela vai ter. E ela vai não realizar. E às vezes ela vai chegar lá na frente e vai pensar, puxa vida, tudo que eu fiz na vida foi dinheiro. Tem esse dinheiro todo e não vivi nada que ele poderia ter me proporcionado. Então eu não sou desse viés, eu não sou uma mentora financeira que olha pra esse lado e fala assim, olha, fazer o número tudo crescer. Você vai guardar. Não, eu inclusive faço questão de que meu aluno tenha um percentual pra lazer livre. Isso aqui tu vai fazer o que tu quiser. Tem que ter, entende? Porque senão você faz aquilo pesado e chega um tempo que você não aguenta mais. Ou você vive triste, infeliz. Então, assim, realmente a gente tem que cuidar do que a gente fala, cuidar de como a gente vai organizar e gerenciar e investir também. Mas é importante investir, é importante você pensar no futuro, mas sem esquecer que o seu presente também é a sua vida, também está realizando, né? Aquelas frases de, se eu morrer hoje, tá super errado, né? Porque provavelmente, historicamente, você não vai morrer hoje. Então, é muito pouco provável que você morra amanhã e hoje você tenha que gastar todo o seu dinheiro hoje. Mas também tem aquelas de, eu tenho que economizar tudo porque senão eu vou ficar sem. Também não é legal. Ela deixa a pessoa presa num ciclo de escassez. A pessoa fica pensando no não ter dinheiro em vez de não ter dinheiro. É aquela coisa muito... Existe muito estigma em volta dessa coisa da mentalidade. Você acredita, você consegue... toda aquela coisa que fala-se muito, né? Do papinho de coach. Existe um preconceito real em trabalhos mais focados no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento da mentalidade. As pessoas realmente olham para esse tipo de treinamento, esse tipo de crescimento, esse tipo de conteúdo e falam, isso aí é papo de coach, isso aí o cara tá querendo ganhar dinheiro em cima de você e tal. Mas eu não tenho uma palavra melhor para expressar, não tenho uma forma melhor de expressar isso do que, cara, você só consegue ver o resultado disso se você de fato acreditar no que você está fazendo. Se você vira e fala, eu acho que isso aqui tem o potencial de mudar alguma coisa dentro de mim. Você tem que se abrir de verdade para aquilo ali, acreditar naquilo ali, para que aquilo de fato faça diferença na tua vida. Porque se você olha e fala, nossa, não sei quem ganhou dinheiro com isso aqui, vou fazer. Mas na primeira aula, no primeiro conteúdo você fala, não, isso aí é papinho de coach, isso aqui eu não vou fazer não, vou fazer só as outras coisas. Pronto. Não adianta de nada. Não. E é isso. Você comentou que você investe muito em conhecimento, em estar em movimento, eu também. E a gente tá muito alinhado nisso, né? Me fala, isso mudou tua vida?
Eu tava refletindo aqui agora, cara, parece que cada pessoa com quem eu converso, eu percebo uma coisa diferente que esse processo de educação mudou na minha vida. Durante essa conversa aqui agora, eu parei para refletir sobre as minhas decisões financeiras ao longo dos últimos 4, 5 anos, tanto enquanto pessoa quanto enquanto empresa, né? Quando eu falei do negócio da Hilux, do cara que foi lá e financiou com base no primeiro dia de faturamento, eu lembrei que eu não fiz essa decisão financeira de comprar um carro, mas eu fiz essa decisão financeira de comprar um drone. Sim. Com base em um trabalho que aconteceu, eu falei, não, mas aí vai fazer um outro trabalho desse, vou comprar o outro, não sei o que lá. Eu falei, caramba, 2 anos atrás eu tomava decisões financeiras como essa. E foi entre outras muitas coisas que aconteceram de lá para cá, mas foi muito esse processo de crescimento, de autoconhecimento e de pagar mesmo, de pagar pelo conhecimento, de virar para alguém em quem eu me inspiro e falar, esse cara sabe o que ele já viveu o que eu tô vivendo agora. Ele tá onde eu quero estar e ele já viveu o que eu tô vivendo agora. Perfeito. Então eu vou pagar para ele me ajudar a pular parte desse processo. Claro. Literalmente, É exatamente. E foi isso que eu fiz, eu olhei e falei, caramba, mudou a minha vida. Vivo uma vida diferente, sou uma pessoa diferente por causa desse processo. Exato. Se você quer ir mais longe, vá acompanhado. E investir em conhecimento é investimento. É diferente do comprar uma roupa. Não que uma roupa não seja importante. Às vezes você vai se sentir super bonito, você vai se sentir elegante, você vai vender melhor. Mas você investir em conhecimento, você muda a base da sua vida. Se você aplica, você muda a base da sua vida. Então, assim, realmente isso faz muita diferença. Isso também mudou minha vida. Se não fosse por isso, eu não estava aqui agora. Nem acreditaria que eu seria entrevistada em nenhum podcast, muito menos estaria viajando Estar fazendo o seu próprio. Exato. Então, assim, hoje a gente tem realmente muitas coisas em comum, muitas visões aqui em comum, que eu quero levar isso para as pessoas em casa, as pessoas que vão nos assistir. Que se você investe em você, em conhecimento, e você aplica, você vai mais longe. Isso não é um papo de coach, como, né, muitas das vezes existem essas crenças. É uma realidade vivida por mim e por você. E por tantas outras pessoas. Mas às vezes esses empresários, essas pessoas têm que sentar na mesa certa. Eles têm que acessar isso, porque senão fica naquela escassez, naquele medo da perda, que é a pior coisa que tem pro empresário, tá? Pior coisa. Porque pelo menos você comprou o drone, você experimentou e você viu. Fez sentido ou não fez. Quer saber o que é pior? Depois de 3 semanas o drone caiu num lago. Não, aí não. E pior ainda, comprei outro. Gente. Sofro as consequências financeiras dessa decisão até hoje, tá? Entendi. Então, mas assim, às vezes a pessoa que não toma também certas decisões não cresce. Mas eu gosto de tomar decisões planejadas. Eu falo assim, eu sou dominante, mas também sou estratégica. Isso é bom, mas isso também é ruim, sabe? Porque o dominante, ele vai lá e fala, vai dar certo, vamos conseguir. Mas o estratégico, ele para e pensa, ele planeja. E eu acho que isso é uma coisa bem bacana enquanto eu sou mentora, né? Na minha vida, às vezes, é confusa. Eu fico assim, será que eu faço? Será que... Mas para ensinar, eu sempre olho com aquela visão planejadora e também falo, vai dar certo. E aquilo dá certo. E aquilo acontece. E aí eu fico até, às vezes, muito feliz, assim, até bem emotiva, bem... Sabe? Porque eu lembrei, você falou assim, dessa parte de cliente com resultado, eu lembrei de uma cliente que atualmente, nesse mês ainda, eu fiz uma análise com ela terminou a mentoria, tem 1 ano que ela tá comigo. Ela é uma cliente, assim, super querida. E eu falei, vamos dar uma olhada pra trás e tal. E aí, naquela época, ela não tinha ainda planejamento. Uma pessoa que tinha dinheiro, mas não tinha planejamento, não sabia onde queria chegar, para que ela tinha aquele dinheiro. Então, ela foi engabelada naquele período ali pelas emoções, pelas compras impulsivas, cartão de crédito, fatura altíssima, gerente de banco ligando, vou fazer não sei o que lá com teu dinheiro, aí liga e fala, tem um fundo que vai ser o melhor fundo da vida, que vai render acima do CDI, aí a pessoa não sabe, não tem meta, não tem planejamento, e não tem o conhecimento. Né? Confiava, né, isso no passado, confiou, perdeu dinheiro, e aí ficava frustrada. E aí hoje, 1 ano depois, eu fui fazer esse planejamento, esse olhar do planejamento com ela. Além da carteira dela ter crescido, assim, infinitamente mais, quando ela começou, a carteira bateu menos 15% do CDI, agora estava batendo 137%. Caraca. E ela ainda tem fundo e COI que estava adiante. Então, assim, nem tá tão bom quanto poderia ser, ela sabe disso.
mas esses fundos e COIs foram consequência dela não ter um planejamento e também não estar se sentindo pronta e preparada para fazer o dinheiro dela crescer, entende? Porque ela atraiu isso que ela pensava sobre ela e não tinha o conhecimento estratégico, alguém direcionando para ela, né? Isso é bem legal do meu trabalho, porque é um direcionamento para a pessoa, não é para todo mundo, não é para o que funciona para 100% dos brasileiros, não, é o que funciona para você hoje. E hoje ela falou assim comigo, eu não tenho nem palavras, sabe? Isso foi semana passada, não tenho nem palavras, eu não sei nem como te agradecer. Porque eu não via essa pessoa em mim, eu não sabia que eu era capaz, eu não via possibilidade do meu dinheiro render mais, porque eu já fui gerente, já fui assessor de banco, e até o assessor de corretora falou que ia fazer diferente do que o gerente fez com o meu dinheiro para me ajudar para fazer, e colocou no mesmo tipo de investimento do gerente, porque COI... Não sei se você conhece, já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não entendo muito. Eles não chamam de COI, eles chamam de fundos de investimentos. Os assessores, que são das corretoras, e os gerentes de banco, que geralmente fazem essa parte de investimento do cliente, eles chamam de fundos. E aí eles falam que é de um monte de coisa boa, e liga para o cliente, e convence, fala, vem tomar um café. O cliente sem conhecimento, muitas vezes sem aquele direcionamento estratégico, aquela mentalidade, né? Porque também tem disso. Ele acredita. E aí... Consequentemente, ela, depois de ver que o gerente não estava fazendo um bom trabalho, procurou uma assessoria. Consequentemente, continuou sendo engabelada, infelizmente. E aquilo estava tomando muito da energia dela. E ela não conseguia fazer o negócio dela crescer. Não, e como é que uma pessoa dessa vai confiar em outro profissional de novo, né? Sim. Aí, o que ela fez? Quando ela me procurou, ela fez a mentoria. E aí, nisso, ela foi falando, eu tenho esse dinheiro que eu quero investir melhor. E conforme ela foi entendendo... o potencial, quem ela era, o que ela queria chegar, para que ela tinha aquele valor. Ela realmente se viu como a milionária que ela era, porque antes ela não estava vendo. E aí ela começou a agir como tal. E aí a carteira dela foi só crescendo, e aí, assim, ela ter me mandado essa mensagem foi, sabe, assim, foi a coisa mais legal que aconteceu na minha semana até então. Porque, se Deus quiser, eu vou receber mais. Então, é isso. É esse tipo de coisa que muda, sabe? Quando a gente para e olha, a gente investe na gente, quando a gente acredita, quando a gente faz o que precisa ser feito, a nossa vida muda. E não é só financeira. Cara, que bacana. Nossa, assim, toda vez que eu venho para fazer um podcast com um cliente novo, a gente tem essa tradição, né? Quando a pessoa ela nunca fez um podcast por conta própria antes, a gente traz essa oportunidade aqui de a gente aqui da produtora, né, do Estúdio Podcast, a gente faz meio que uma entrevista, um primeiro episódio, um episódio piloto, entrevistando a pessoa que quer fazer esse projeto, né? E dando a oportunidade da pessoa se soltar um pouco mais na frente da câmera, de se tornar confortável com o espaço da mesa de podcast, né? Mas nunca em 2 anos de empresa eu saí de uma primeira interação assim, tão convencido de caramba, não só o seu conteúdo é muito bom, mas o seu trabalho é tão bacana que eu realmente tenho vontade de me tornar seu cliente daqui para frente. Cara, foi, assim, um prazer conversar com você aqui hoje. Eu espero de coração, não só pelo bem da nossa empresa, porque eu vejo que a gente tem potencial de criar muita coisa junto, mas enquanto pessoa também eu espero de coração que a gente se veja com mais frequência e que você que está aqui assistindo não deixe de acompanhar, porque eu tenho certeza que o trabalho que você faz é um espetáculo, tem um resultado incrível e que quanto mais longe esse trabalho chegar, melhor vai estar sendo o resultado da tua missão, que é de fato trazer essa mudança, trazer essa transformação para a vida do teu cliente. Exato, muito obrigada, tá? Assim, é um prazer. A nossa conexão só começou hoje e realmente vai perdurar se for por mim. Conte comigo para crescer teu negócio, teus investimentos, e a gente vai avançar juntos. E realmente a minha missão é essa, transbordo, e qualquer pessoa que está preparado, que quer esse transbordo, que quer essa mudança, pode contar com a minha expertise. Qualquer pessoa que está no momento disso pode me falar, pode me mandar mensagem no Instagram, no meu site, enfim. Inclusive vocês, enquanto empresa, a gente vai conectar, a gente vai continuar juntos, tá? Foi um ótimo primeiro episódio. Muito obrigada.